E para começar, então, o dia de hoje, a gente trouxe uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, chama-se A Regra Áurea, capítulo 41. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vida do Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não deixeis para o próximo. E insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnidade do Cristo, profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, meus queridos, com essa leitura, eu peço a todos que fechem os seus olhos e imaginem a doce figura de Jesus falando conosco, mas principalmente nos ensinando como aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, essa regra de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência, de paciência com o nosso próximo e com nós mesmos. Porque se não melhoramos a cada dia, ou se não buscamos, ao menos, tentar ser melhores a cada dia, como seremos capazes de entender o nosso próximo, de ajudá-lo, de ter paciência, de ter compaixão, de perdoar? Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, foi o exemplo maior. E que possamos, à medida do nosso crescimento, da nossa evolução, da nossa caminhada, possamos compreender um pouquinho mais, cada vez mais, os ensinamentos que Jesus nos trouxe quando aqui esteve encarnado e nos ensinamentos que nos traz até hoje, através da natureza e através dos acontecimentos que passam por nós e que são espelho da vontade de Deus, que nos ajudam a sermos pessoas melhores.
E para que esse entendimento possa entrar cada vez mais nos nossos corações e nas nossas mentes, rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e aos amigos espirituais dessa casa, em especial nosso mentor, Francisco de Assis, que o dia de hoje seja coroado de muitas bênçãos, e que através da nossa irmã Anete, possamos entender e conhecer um pouquinho mais sobre esse amor que Jesus veio nos trazer. E é assim, é com muita alegria no coração que iniciamos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora, meus queridos, eu passo a palavra para a nossa irmã Anete. Bom, bom dia a todos. Mais uma vez eu vou tirar a máscara, mas é só para ficar mais fácil de falar com vocês, né? Estamos ao ar livre e fica complicado vocês ouvirem o que a gente está falando. Até porque a idade vai chegando, a gente vai ficando meio surdinho, né? E realmente a máscara já perturba um pouco mais. Então, vamos aproveitar. Me lembrei agora, só para a gente relaxar um pouquinho, hoje é 4 de dezembro, né? Mas nós estamos falando aqui da paciência. E eu estou vendo aqui os bichinhos aqui atrás da gente, e nós toda hora fazendo assim. Eu me lembro que mandaram um videozinho de uma senhora falando como era importante a paciência. Ela falava assim, com muita calma, e que tudo corra bem para todos nós. E aí o marido pede para falar alguma coisa. A gente não está na tua hora. E ela continua falando da beleza da vida, como é importante a paciência, não estamos sozinhos. E o marido, eu gostaria de falar alguma coisa. Não, está na tua hora. Aí chega uma hora que ela, eu já falei para você que não está na tua hora. Aí eu falei, a paciência é complicada, né? Porque enquanto não pisam no calinho da gente, a gente é paciente. E esses bichinhos aqui estão exatamente mostrando, medindo a nossa paciência, né? Mas que assim seja e que possamos avaliar a importância de estarmos aqui juntos. E nós estamos conversando um pouco antes com a Inês aqui presente, falando como é gostoso estarmos aqui nesse ambiente aberto. Não estamos no inverno, então dá para ficar aqui nesse ambiente aberto. Como é bom estarmos com São Francisco assistindo, ouvindo, participando dessa natureza maravilhosa que estamos aqui todos reunidos, né? Então, vamos aproveitar nesses momentos, pedir aos mosquitinhos que deixem a gente falar, porque eles entram no nariz, entram no olho, é complicado, né? Mas vamos, então, mentalizando a espiritualidade, lembrar da importância pela qual estamos passando agora. Não é só agora, como nós estávamos falando também há pouco. Nós não precisamos ter medo das doenças, nós precisamos nos precaver, cuidar para que não venhamos a pegar a doença, nem venhamos a passar nenhuma doença, seja para quem for. Por isso, nós vacinamos os nossos filhos, nossos netos. Desde pequenininha, a gente leva os anjinhos, né, para tomar a vacina. Então, por que agora nós estamos, como adultos, rejeitando a vacina? É porque dávamos, olha só, olha a mensagem que vem nisso. Quando as crianças são pequenininhas, a gente vacina. Quando eu sou grande, eu não preciso? Não é engraçado como nós ainda somos seres infantis evoluindo nesse mundo maravilhoso? Bom, e assim foi que o Mestre Jesus reencarnou, mas muitos dizem que não existe essa reencarnação do Mestre Jesus no planeta Terra, porque Jesus continuou conosco. Ele está a todo momento ao nosso lado, seja por uma leitura edificante, seja pela palavra amiga, seja por uma casa que nos acolhe. Todo esse momento é um momento em que Jesus se encontra conosco. E muitas vezes falamos assim, mas eu me sinto sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos os amigos espirituais e os mosquitinhos a nos auxiliar, né? Então, vamos lembrar da figura do Mestre Jesus. Muitos, né, ao longo do tempo, nós estudamos, analisamos
A Bíblia, sabemos que a Bíblia foi escrita por irmãos muitos anos depois que Jesus se afastou, ele não foi embora, se afastou temporariamente daquele nosso convívio, mas no sentido material. Jesus, em hipótese alguma, se afastou de todos nós. Seja porque estamos com São Francisco, seja porque temos os nossos amigos espirituais, mas principalmente pelo seu Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus, que trouxe para todos nós a palavra amiga, a palavra de compreensão e principalmente, como nós contamos a historinha, a paciência. Acredito que essa reencarnação de todas nós aqui seja a palavra, o sentimento, o viver, paciência. E como dizia o Chico, tudo passará. E isso também irá passar, né? Então, vamos lembrar que Jesus é uma figura que nos traz, não aquela figura daquele homem de cabelo comprido, como fazemos às vezes até de Deus, né? Aquele velhinho sentado no trono. Aquele velhinho sentado no trono é uma figura material, talvez até para que nós, à época, há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, tivéssemos acesso. Gente, nós não tínhamos TV, nós não tínhamos telefone celular, então realmente era necessário que fossem mostradas situações ou figuras para que nós pudéssemos ter em nossa mente a figura de Deus, por exemplo. Mas será que Deus é realmente aquele velhinho de barbinha branca, como a gente pensa que é o Papai Noel? Não tem uma ligação? Aquele velhinho sentado no trono com o Papai Noel sentado no trono. Vamos pensar nisso. É importante analisarmos essas imagens que nos eram trazidas e que hoje nós temos condições de dizer, não é bem assim. Deus é uma energia divina, é uma energia da natureza, é uma energia que se encontra sempre ao nosso lado. Eu vou pedir desculpas para quem estiver assistindo longe, mas é que tem uns mosquitinhos aqui e a gente tem que ficar abanando, senão eles entram no nosso nariz, na nossa boca, no nosso olhinho, né? Então, vamos continuar lembrando quem seja o Mestre Jesus. Qual o motivo dele ter tido a necessidade de se fazer presente fisicamente para que nós entendêssemos que o Pai era um Pai que oferecia amor a seus filhos. Porque até então, nós tínhamos Deus, né? No Velho Testamento, no nosso viver naquela época, Deus era vingativo. Tanto que a gente fala temer a Deus. Eu não tenho que temer a Deus, eu tenho que amar Deus. Eu tenho que respeitar as leis divinas. Quais são as leis? A lei do progresso, a lei do trabalho, as leis da caridade, que foi que Jesus fez questão de trazer até nós. Então, a figura do Mestre Jesus, ele veio exatamente para mostrar o seguinte: aqui era necessário que nós tivéssemos essa parte material, o Velho Testamento. A partir de agora, nós temos o Novo Testamento, que é quando o Mestre nos fala de algo tão importante no nosso viver, que é o respeito ao próximo. É nos amarmos, é nos perdoarmos, porque todos nós erramos, todos. E principalmente o amor a si, ao próximo, e essa energia divina pela qual chamamos de Deus. Muitos chamam de Alá, chamam, seja que nome for, Jeová. O importante não é o nome, o importante é como nós estamos conosco nessa nossa caminhada espiritual. Como é que nós sentimos Deus em nós. E por isso Jesus, infelizmente, vamos dizer assim, porque ainda somos infantis, teve que vir materialmente para que nós entendêssemos que Deus é amor. Assim é a história de Jesus. Muito humilde, muito simples. Era importante que não nascesse nos palácios, porque se nascesse nos palácios, como foi Buda, né? Que teve aquela história belíssima, ele teve que sair do palácio para se juntar lá fora com aqueles irmãos para compreender que todos nós éramos irmãos. Então, Jesus veio, sim, num ambiente simples, um ambiente, aquela época, que era o que existe de importante para nós hoje. É a simplicidade
a humildade e o coração aberto, as mentes abertas para o bem viver. Então, Jesus quebra, ele quebra a matéria e diz: agora nós somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus. Olha que coisa mais linda. E é tão verdade que, se vocês pegarem o Pai Nosso, muitas vezes ficamos assim, não, porque Jesus é Deus. Sim, todos nós somos deuses. Lembra que Jesus falou? Vós sois deuses. Portanto, é importante lembrarmos e sabermos da importância de sermos filhos dessa energia natureza, da beleza de Deus, como energia divina, e não como aquele velhinho barbudo sentado num trono. Vamos deixar o Papai Noel para outra ocasião e vamos lembrar que estamos aqui falando desse mestre. Por que mestre? Também é uma passagem belíssima do Evangelho, quando nós, discípulos de Jesus, daquele irmão maravilhoso que ele se encontrava, ele perguntou: quem vocês acham que eu sou? E aí um falou: você é rei, você é príncipe, você é o senhor de tudo, o senhor sabe falar. E ele falou assim, e um deles falou: mestre. E Jesus, então, aceito essa denominação. Aceito ser chamado de mestre. E Jesus é o nosso irmão maior e é o nosso mestre, porque trouxe o quê? A beleza do bem viver, a esperança no coração de cada um de nós, a fé que todos nós temos e teremos sempre que estamos no caminho do acerto, o caminho do bem viver. Ah, mas você não veio para falar de Jesus? Mas Jesus está aqui conosco, ele fala por ele mesmo. Ele fala da importância de cada um se amar, de cada um se perdoar, porque nós erramos, sim. E Jesus falava: olha, é importante criticar, mas que a crítica seja para auxiliar e não para acabar com aquele ser, denegrir a imagem do companheiro de jornada. E aí o texto diz assim: Jesus é o mestre dos mestres. Jesus ensina e ensinou de forma suave e com tranquilidade, não com a força que os judeus desejavam. Jesus desejava ser aquele ser que ele sempre foi, tranquilo, sem se preocupar com o mosquitinho, sem se preocupar com aqueles seres que estão ao seu redor, que muitas vezes magoam, como nós magoamos Jesus quando ali estávamos naquele jantar de despedida. Jesus, de uma forma muito suave, falou o que cada um iria fazer sem citar nomes. Olha que coisa mais linda. Preparou cada um de nós para atrair Jesus naquele momento. E aí ficou: mas sou eu que vou te trair? Sou eu que vou te negar? Nós negamos Jesus, sim, quando simplesmente não percebemos a beleza dessa vida, a beleza da oportunidade de reencarnarmos e de estarmos juntos, caminhando, um ensinando ao outro. Porque todos nós somos, sim, seres em evolução. Uns mais na frente, outros mais atrás, mas somos seres em evolução. Alguns com mais dificuldade, outros com menos. Mas isso tem a ver muito com o saber, o estudo. Precisamos aprender a estudar. Mas não é estudar simplesmente para fazer o Enem, para entrar na universidade, não. É estudar para absorvermos as lições do Mestre Jesus. Então, o texto continua dizendo: ele ensinou de forma suave, não pela força, mas pela persuasão, pelo modelo, pelo exemplo. Então, ao mesmo tempo que o mestre conversava conosco, chamando a nossa atenção, ele chamava de forma a nos ensinar, a mostrar. E uma das passagens belíssimas, depois a gente volta para o jantar de despedida, para a ceia, né? É aquela passagem que Marta e Maria recebem Jesus com todos os seus discípulos, não todos, né? Porque a sua casinha, as casas não eram tão grandes como a gente às vezes pensa, né? Porque eles moravam de forma simples. E aí estão todos indo conversar com o Mestre Jesus na casa de Maria e de Marta.
E como todos nós fazemos, estamos às vésperas de Natal, pintamos a casa, resolvemos botar flores ao redor, fazemos tudo porque vem Natal, a ceia de Natal, como se um único dia no ano fosse importante para a nossa limpeza interior. Precisamos estar limpos de pensamentos voltados ao bem. Mas achamos que uma vez por ano já está bom, né? Já começamos a melhorar com certeza, né? Então, olha que coisa mais linda. Que lindo, né? Tá vendo? E isso significa Deus dentro de nós. Você dar atenção ao próximo. Você observar que o próximo precisa de uma cadeirinha, senão vai ficar apertado. Mas é tão bom o colo do pai, né? O colo da mãe. Não é mesmo? Eu me lembro, agora me lembrei quando eu era, quer dizer, eu não cresci muito, mas quando eu era pequenininha, meu pai me botava aqui assim, né? E a gente saía, andava mais ou menos da casa da minha avó até a minha casa, era mais ou menos 1 quilômetro. E era tão bom ficar enganchada no pai, oh, coisa boa. E é assim que é Jesus. Jesus nos traz conforto, acolhimento. É a grande sabedoria desse mestre amado. Por isso, Jesus ultrapassa todas as concepções do nosso pensamento. Tudo que eu posso vir a pensar de Jesus ainda é pouco. Por isso que os judeus naquela época não conseguiram entendê-lo, porque eles desejavam o quê? Um ser bélico, um ser que fizesse guerra, um ser que viesse para se vingar dos romanos. Era assim que eles desejavam aquele Messias, aquele profeta que eles esperam até hoje. E Jesus veio com a sua palavra, com as suas palavras de compreensão, de respeito e não de temer. Nós não podemos colocar dentro do nosso momento reencarnatório o medo. O medo é bom porque nos ensina algumas coisas, mas não podemos viver no medo. Isso é verdade quando você pensa que você tem seus filhos, seus netos, que estão começando a engatinhar e adoram aquelas tomadinhas, né, para botar o dedinho na tomada. Aí, infelizmente, nós temos que ensiná-los a não colocar pelo medo. Mas depois eles vão aprender a não mais colocar o dedinho ali, porque poderão se machucar. É diferente. O ensinamento do Mestre Jesus é exatamente pelo modelo, pelo exemplo. E aí ele fala, em sua alma celestial, a alma de Jesus voltada para o bem de todos. O Mestre não se negou em momento nenhum a atender, fosse quem fosse. Mas vamos voltar à ceia. Então, naquela noite de despedida, vamos dizer assim, Jesus diz, olha, alguém aqui nesse grupo maravilhoso, né, vai ter que me negar. Alguém irá me trair. E nós todos estávamos ali com medo dos romanos, sim, porque eles estavam nos perseguindo, mas tinham Jesus ao seu lado. A energia divina é tão grande que quando você se encontra num centro como esse, aberto, mas você se sente protegido, você se sente amado, respeitado, acolhido. E era assim que o Mestre desejava trazer a todos e traz para nós essas mensagens. E nós estávamos morrendo de medo. Então Pedro e os outros disseram, sou eu, Jesus, que vou te trair? Sou eu que vou te negar? E Jesus, em momento nenhum, disse, é você, Judas, é você, Pedro. Olhava para cada um para que eles entendessem que era com aquele ou com aquele ou com aquele que Jesus falava. Mas ele, em momento nenhum, expôs a fraqueza de todos nós. Por isso, o Mestre foi tão negado, e ainda é negado por nós quando estamos em situações de julgar ao próximo, esquecendo que nós também caminhamos devagar e tropeçamos. Nós tropeçamos, nós caímos, mas o importante é levantar. O importante é continuar no seu rumo.
Aí eu vou lembrar para vocês aquilo que eu estava falando de Marta e Maria. Vamos lembrar que Marta e Maria conversavam e se animavam, arrumavam tudo, pintavam a casa, faziam aquela ceia maravilhosa, e Maria simplesmente se senta junto com todos aqueles discípulos de Jesus, apaixonada pelas palavras do Mestre, pelas ações que o Mestre Jesus trazia para que nós pudéssemos compreender como é bom termos irmãos nesse caminhar. Marta fica até muito tristinha, como nós ficamos, né? Pô, estou trabalhando, estou fazendo a comidinha para que todos tenham uma ceia de Natal. E Marta, então, chega perto de Jesus, olha só o julgamento e a crítica. Diz assim, mestre, fale para Maria que ela tem que me ajudar. Eu estou trabalhando aqui a beça e muito, e simplesmente Maria, sentada aí, apaixonada aí pelas suas palavras. E Jesus, de uma forma muito linda, Marta, Marta, Maria, está tendo a melhor parte. O que ele quis dizer com isso? Que a parte material é importante, mas a espiritual é muito mais importante. Você absorver, você viver, você agir como o Mestre Jesus, com certeza é bem mais importante do que uma ceia que a gente fica o dia inteiro, 3 dias antes, um mês antes, naquele desespero de tudo arrumadinho, bonitinho. Depois todo mundo vai embora e você diz assim, ai, como eu estou cansada, mas não aproveitei as palavras. Está rindo, né? Que é assim mesmo, né? Nós fazemos isso. Esquecemos do nosso lado espiritual. Esquecemos que nós somos filhos de Deus, irmãos do Mestre Jesus, e que estamos no caminho do aperfeiçoamento, da melhoria. Por isso que o Mestre Jesus não pode ser lembrado apenas como aquelas figuras que nós vemos de cabelo comprido, olho claro, até porque sabemos que o cabelo comprido era, sim, da época dos nazarenos, da cidade de Nazaré. Não precisa ter cabelo comprido para dizer que eu sou um homem de bem, uma mulher de bem. Eu preciso ter, sim, a limpeza interior. Preciso, sim, trabalhar no bem. Não adianta eu botar o Evangelho, a Bíblia debaixo do braço e dizer sou cristã. Sim, e daí? O que eu faço com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que eu posso oferecer aos meus irmãos de jornada, de caminhada? Então, o Mestre Jesus tinha uma dificuldade, como nós temos, no caminhar. Só que naquela época, nós não sabíamos ler, nós éramos iletrados. Talvez 1% de 100 pessoas, uma sabia ler e escrever. Então, o que ele falasse para nós era uma verdade absoluta. Hoje, nós temos os livros, a escola, o centro espírita, que nos orienta, nos explica e nos mostra como podemos ser melhores conosco e com o próximo. Por isso, ele fala, Jesus, Filho de Deus, como todos nós, com a diferença apenas no seu grau de elevação. Olha que humildade. Imagina, eu fico imaginando, se eu já tive umas 70, eu estou falando isso porque nós tivemos um professor na Comunhão Espírita, se chamava Divaldo. Não é o Divaldo Pereira Franco, não. O Divaldo é médico, é um professor lá da Comunhão Espírita, era pelo menos, eu nunca mais ouvi nesses 2 anos, e ele simplesmente disse assim, virou e falou, ele não falou apontando não, viu gente, mas me olhou. Ele falou assim, já reencarnou após a era cristã 70 vezes. Gente, para mim foi um sufoco, porque eu fui contar em 2000 anos, dividir por 70 para saber quantos anos eu tinha vivido, quantos anos eu passei aqui ou ali ou lá. Olha só que ignorância da minha parte, né? Então, caímos, erramos, somos muitas vezes, fazemos julgamentos inadequados, fazemos. Mas vamos parar um pouquinho, olhar para nós e lembrar que Jesus é Filho de Deus, como todos nós. Com a diferença de que Jesus, uma evolução de 10 mil anos, talvez, 50 mil anos para nós,
Então, 70 vezes reencarnado, talvez para mim ainda seja pouco. Eu ainda vai precisar de, pelo menos, nesses 2000 anos para frente, mais 70 vezes. Ah, mas a gente fala assim com tanta tranquilidade, sim, porque o Mestre nos ensinou, e aí nós temos o Evangelho, que fala que meu reino não é deste mundo. O que Jesus deixa bem claro? Que nós temos vários caminhos a seguir, a progredir, a evoluir. Ele não estava falando do mundo material, não era o mundo planeta Terra, mas era o mundo da nossa consciência, o nosso mundo da consciência. Pela consciência, por trabalharmos no bem, agirmos no bem. Ah, mas é muito difícil agir o tempo todo. Realmente, teoria é fácil. Praticar significa esforço, significa vontade, coragem e muita fé. Por isso que Jesus fala da reencarnação. Porque quando eu sei que eu posso reencarnar para aprender mais, com certeza eu estarei nesse caminho que Jesus nos mostra. Jesus não impõe o caminho, ele mostra o caminho. Ele ensina que existem caminhos, mas cada um segue o caminho que acha que deve seguir. E depois, pela sua consciência, ele vai saber se tomou o caminho exato, certo, correto ou não. Jesus, então, não trouxe um sistema religioso. Isso é muito importante. A doutrina espírita não fala em imagens, não fala em milagre. Por quê? Porque o milagre, na realidade, é a energia do melhor, do bom. Se você, os médicos estão provando isso. Os médicos estão mostrando que quem tem fé num futuro, quem acredita realmente que está caminhando para um progresso moral, não é material, hein, gente? É moral. Tem melhoras nas cirurgias, na recuperação, já está sendo provado. Inclusive, existem estudos em universidades famosas estudando exatamente o que? A espiritualidade. Falando, inclusive, para os futuros médicos, como é importante trabalhar com os seus pacientes a espiritualidade. Olha que interessante. Eles não estão falando de espiritismo. Por isso que ele deixa bem claro, Jesus não trouxe um sistema religioso. Ele teve a missão de revelar Deus à humanidade. Nós já tínhamos pensado assim? Lembra que eu falei no início que nós achávamos no Velho Testamento que tínhamos que temer Deus? E Jesus veio e disse, olha, não tem que temer Deus, não. Nós temos que amar Deus. Nós temos que ter fé que temos futuro. E o futuro pode ser hoje, por que não? Será que eu não estou sendo uma boa discípula? Um bom ser nesse caminho? Eu estou olhando aqui porque tem horário de terminar, né? Antigamente tinha um reloginho, agora não tem mais, mas tudo bem. Eu vou até botar aqui para que eu não fique muito tempo falando, porque senão eu falaria a manhã inteirinha com vocês, é tão bom estar aqui. Então, quando você pensa que o mundo já conhecia Deus, nós só conhecíamos Deus pela exteriorização dele. Aquele homem de cabelinho comprido, sentado num trono, e que veio e que vai nos julgar. Sabe quem é que nos julga? Jesus nos ensinou? A nossa consciência. Eu sei quando eu faço algo errado e tive vergonha pela minha vaidade, pelo meu orgulho, de não pedir desculpas. Qual o problema de pedir desculpas quando você erra? Mas é a desculpa verdadeira. Não é aquela que simplesmente pede desculpas para que os outros vejam. Não. É aquela que brota de dentro de cada um de nós, sabendo que naquele momento foi um ser que caminhou errado, escolheu uma via não adequada, um caminho não bom. Os tempos antigos, então, mostravam um Deus cobrador. Jesus chegou e disse, não é assim não. Olha a humildade, olha o carinho. Por isso, quando vocês orarem, rezarem,
fizerem prece, mentalize o Pai Nosso, que é exatamente a oração deixada pelo Mestre Jesus. Ah, mas eu nunca vi essa oração. Vai lá em Mateus. Vocês vão encontrar no Evangelho de Mateus. E ele fala, Pai Nosso, ele está dizendo o quê? Que é nosso Pai. Olha que humildade. Olha a elevação espiritual de Jesus. Pai Nosso que estás aonde? Em todos os lugares, porque o céu é imenso. Em todos os lugares, Deus se encontra conosco. Essa é a grande beleza primordial do Mestre Jesus. É quebrar aquela situação do medo, do pavor, do julgamento negativo, trazendo a figura maravilhosa do amor. O amor a si, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então, ele coloca, para o humano, Jesus constitui o tipo de perfeição moral. Nós somos seres, sim, trabalhando para a nossa melhoria. Não é simplesmente falar. Ah, Jesus, Jesus, por favor, gente. Lembra que é colocado, não use meu nome em vão, não use meu nome em vão. Agradeça é diferente. Agradeça pelo carinho, pelo afeto, pela nossa residência, pelo podermos nos alimentar, quantos muitos não conseguem nem o pão nosso de cada dia material. Por isso que é importante, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que Deus nos ofereceu. Deus ofereceu um espírito de luz, um espírito de muita energia, de muita força, para que nós pudéssemos nos levantar, nos sentir amados, compreendidos e, na realidade, sentindo que somos deuses, como Jesus falou. Vós sois deuses. Então, o Mestre nos ensina várias situações maravilhosas. Mas o tempo vai passando e eu quero sugerir a todos, aqueles que fazem o Evangelho no Lar, eu trouxe um livro chamado Jesus no Lar. É um livro interessante, gostoso, que a gente pode ir lendo, conversando, e nós vamos compreender a mensagem do Mestre nesse nosso planeta Terra. Com certeza, em outros planetas, nós teremos outros governadores, vamos dizer assim. Jesus tem fé em nós, Jesus confia em nós. Ele sabe que somos ainda seres encarnados, vivendo como homens encarnados, que erramos e acertamos como seres encarnados. Porém, cada um de nós, com a sua tranquilidade, com o seu viver, com a sua consciência limpa, no sentido não da limpeza do sabão, mas a limpeza de que eu faço julgamentos para ajudar, eu faço críticas para ajudar, mas não para fortalecer o meu eu. Não usemos o nome de Jesus em vão. Não usemos Deus como uma desculpa para não sermos seres melhores. Aproveitando essa experiência de vida, vou sugerir também, eu trouxe, porque eu gosto muito desses livros, mas eles nos ajudam muito. O Amor como Solução. É um livro da Joana de Ângeles. E eu trouxe o último parágrafozinho, que ele diz assim, primeiro ele começa dizendo assim, o povo escolhido, o povo de Israel, estava muito cheio de si e de angústias para poder receber Jesus. Olha que interessante. Olha só, a pandemia veio para que nós pudéssemos refletir sobre as situações do nosso dia a dia, sobre as situações do nosso corre-corre, o tempo, como é importante valorizarmos o nosso tempo. É o tempo de Maria, é o tempo de Marta. Mas vamos lembrar que precisamos, sim, evoluir internamente para sermos melhores conosco. Eu tenho que me amar, saber quem eu sou, que eu tenho orelhinha assim, eu não tenho cabelinho branco, não tenho. Como é bom a gente ver a pessoa pintando seu cabelo para se sentir mais... A vaidade é importante, gente.
A vaidade é importante, não é o excesso. O orgulho é importante, mas não é o excesso do orgulho a ponto de magoar o próximo. E aí, esse textozinho aqui desse livro, ele diz assim, quando chegar a evocação do Natal, quando o Natal estiver chegando, ama sem memórias negativas. Quando chegar o Natal, ame sempre. E ele diz assim, lembra-te de doar-te, lembra de doar, de ser um ser que quando fizer a comida como Marta fazia, mas ela faça por amor, por desejo de agradar, porque também está se agradando. Lembra-te de doar-te, de fazer algo mais belo pelo teu próximo, além do que o dinheiro que pode comprar lembranças. Mas somente o amor pode cobrir a multidão de pecados. Foi Pedro que falou isso. Que lindo, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, pediram que eu falasse de Jesus. Eu não sei se eu falei de Jesus, mas eu tenho certeza que, como ele está conosco, ao nosso lado, ele faz no coraçãozinho de cada um, ele traz a esperança. Ele lembrar que a reencarnação já se encontra no Velho Testamento. Não é novidade. É que nós ainda somos tão orgulhosos que temos dificuldade de compreender a importância da reencarnação. Mas vamos agradecer essa reencarnação por estarmos aqui, por termos a oportunidade de ter esse centro maravilhoso que nos acolhe. Que a paz esteja com todos. Terminei. Elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus. E para isso, vamos respirar profundamente e calmamente. Respira. Vamos todos nós, cheio de amor, cheio de remédios, que vão acalmar os nossos corações, que nos vai trazer a tranquilidade, a esperança que tanto precisamos. Essa luz penetra em nosso corpo, irradia para fora, envolvendo todos nós numa luz só. Vamos, nesse momento, calmar os nossos corações, que sabemos que o planeta é apressado, correria, e muitas vezes não paramos para meditar, orar, pensar nos ensinamentos de Jesus. E vamos agradecer a Deus por estarmos juntos no Gaspa. Sentir a natureza, sentir a presença de Francisco de Assis, que nos envolve nesse momento. Senhor Jesus, doce e amado Mestre, Divino Pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por tantas bênçãos que recebemos. Que é envolver, curando cada célula, nos dando saúde física, espiritual e emocional. E aproveitamos, Senhor, esse momento para pedir por aqueles que sofrem, que derramam uma lágrima de dor,
estão passando por necessidade. Quantos irmãos que nesse momento, Senhor, estão no leito de dor, nas UTIs. Quantos irmãos que nesse momento pensam em tirar sua própria vida por ter os seus sentimentos, as suas emoções desequilibradas. Que o teu amor, Senhor, envolva todo esse planeta para que a paz se faça entre todos nós. Dai-nos força e coragem, Senhor, para enfrentarmos todas as situações que aparecem em nossas vidas, dolorosas ou não. E assim, Senhor, também te pedimos por todas as pessoas que nesse momento estão em nossas mentes. Um vizinho, um parente, um amigo, que todos possam receber o teu amparo, Senhor. E assim, Senhor, mais uma vez, gratidão por podermos aprender o teu Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.